Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais uma dica do Marcão. Olhem bem, nós vamos começar agora o Renascimento. Estamos saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna. A Idade Média, ela vai do século V até o século XV. 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos, marca o início da Idade Moderna. E uma das características da Idade Moderna é o Renascimento. Na Baixa Idade Média, do 11 até o 15, nós vamos ver o ressurgimento do comércio, com o surgimento da burguesia, desenvolvimento do comércio Europa-Oriente, especiarias, artigos de luxo, desenvolvimento do artesanato urbano na Europa, surgimento da burguesia, porque viviam nos burgos, as vilas comerciais, a partir da Baixa Idade Média, devido às cruzadas. As cruzadas furaram a bolha, aquela bolha que prendia o povo europeu foi rompido porque, com as cruzadas, eles foram lutar lá no Oriente, em Jerusalém, para libertar as cidades sagradas do cristianismo contra o domínio muçulmano. Foram convocados pelo Papa Urbano II, lembrando que naquela época a igreja era poderosíssima, uma senhora feudal, além do que detinha o saber. E quem detém o saber, detém o poder. Sem mais delongas, vamos à parte 1, Renascimento. Pedindo seu like e a sua inscrição no canal. Vamos lá então. Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História. É o resumão do Marcão. Inscreva-se no canal, dê o seu like, esse que vos fala ficaria extremamente grato. Hoje nós vamos começar uma nova jornada. É o chamado Renascimento ou Renascença, ocorrido no século XV e XVI na Europa. Um movimento intelectual e artístico patrocinado pela burguesia. Já na Idade Moderna, que vai de 1453 com a tomada de Constantinopla até 1789 com a Revolução Francesa. Renascimento ou Renascença, parte 1. Europa no século XV e XVI. Esse movimento surge na Península Itálica, a Itália, que não existia ainda como país, mas na verdade a Península Itálica foi o berço do Renascimento. Lá iniciou tudo, depois nós vamos ver exatamente por quê. E depois se expande pela Europa. Como é que começa esse processo? Com o fim do feudalismo, já no final da Idade Média, na chamada Baixa Idade Média, depois das cruzadas, houve uma intensificação do comércio de especiarias e artigos de luxo. E surgiu então uma nova classe social, a burguesia. Eram os comerciantes que viviam nos burgos, nas chamadas vilas comerciais, tá? Os burgueses. Esses indivíduos, com o desenvolvimento do comércio, sentiram que era necessário aprender a ler, a escrever e a contar. Porque, acredite se quiser, na Idade Média não existiam escolas. Todo o saber estava retido nos mosteiros e nas catedrais. Traduzindo, estava nas mãos da igreja. A igreja monopolizava o saber. Os reis não sabiam ler e escrever. Os nobres não sabiam ler e escrever. Os servos não sabiam ler e escrever. E os comerciantes tinham o mesmo problema. Então eles têm a necessidade com o comércio. Comércio você não pode ficar na ignorância. Ignorância de ignorar. Você tem que aprender a fazer contratos, a ver o que lucrou, o preço dos produtos, o que tem em estoque, e começa a sentir essa necessidade. Os burgueses então procuram a igreja e, através de uma parceria entre a igreja, com a autorização dos bispos locais, a igreja e os burgueses, surgem então as escolas. As escolas irão surgir para aprender a ler, escrever, contar. E depois as universidades, para ampliar esse conhecimento. Universidades como Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra, na Itália, são universidades hoje milenares. Então olha só, oposição ao pensamento medieval. Vai acontecer esse movimento chamado Renascimento ou Renascença, que é uma transição da cultura medieval para a cultura moderna. Qual era a cultura medieval? Era teocêntrica. Teo quer dizer Deus, centrismo, centro, tudo centrado em Deus e monopolizado pela igreja. Agora, com o Renascimento, esse movimento intelectual e artístico burguês, vai surgir o antropocentrismo.
O homem, homem, o homem é o centro, é o humanismo. Ele agora é um ser ambicioso, individualista, rebelde. Não é mais aquele pecador, aquele homem resignado da época do teocentrismo. Ele agora, ele pensa diferente, porque ele é um competidor, ele é um comerciante. Né? Esse homem é o novo modelo. Contestador. É essa elite intelectual saída das universidades que vai permitir o surgimento do Renascimento. Essa elite burguesa. Deixando bem claro que não é um movimento popular. Bom, resumando Marcão, rapidinho, só para memorizar essa parte da história. Renascimento ou Renascença, parte 1, surge na Idade Moderna, com a tomada de Constantinopla em 1453 até a Revolução Francesa em 1789. Séculos XV e XVI, movimento intelectual burguês na Europa, e a Península Itálica foi o berço do Renascimento. Depois veremos mais tarde o porquê. Final da Idade Média, baixa Idade Média, as cruzadas permitiram que o homem europeu acabasse com a fechada economia feudal lá da agricultura de subsistência para ter contato com produtos lá do Oriente, especiarias e artigos de luxo. Surge então uma nova modalidade econômica, uma rota comercial, Europa-Oriente. A partir do comércio de especiarias e artigos de luxo, surgiu a burguesia como nova classe social, que viveu nos burgos, nas chamadas vilas comerciais. Esses burgueses não podiam mais ficar sem ter acesso ao saber, que o saber era monopolizado pela igreja na Idade Média. Tudo era centrado em Deus, era o teocentrismo. E a igreja controlava todo o conhecimento da época, retido nos mosteiros e catedrais. Não existiam escolas. Então a classe burguesa sente necessidade de escolas, sente necessidade de ampliar seu conhecimento com as universidades. Por quê? O comércio exigia. Bom, posição medieval teocêntrica agora vai ser contestada pelos renascentistas. É a transição da cultura medieval para a cultura moderna. O antropocentrismo, o novo modelo de homem, humanista, ele é ambicioso, ele é individualista, ele é rebelde. Espírito burguês de competição. Eles irão competir para ver quem é o melhor, fazendo justamente aquela oposição ao pensamento medieval, né? Extremamente, digamos assim, resignado. Agora, essa elite intelectual burguesa, saída das universidades como Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra, esses carinhas aí irão agora provocar esse movimento contestando o pensamento medieval para o pensamento burguês da época moderna. Caríssimos, Marcão na história, mais uma jornada. Vamos, Renascimento ou Renascença, parte 2, na próxima postagem. Obrigado por sua atenção. Vou agora me preparar para a segunda parte. Forte abraço. Fui! Então, caríssimos, com isso nós estamos vendo então a parte inicial do Renascimento, que dividi em partes, para que a gente possa compreender melhor. Então, a necessidade burguesa do conhecimento fez com que o burguês patrocinasse a igreja, traduzindo, pagasse os padres como professores para o surgimento das escolas e o surgimento das universidades. Depois nós teremos professores burgueses, e esses professores burgueses vão provocar o movimento do Renascimento, com vários cientistas na época, vários intelectuais da época. Iniciando então com os padres e depois os burgueses substituem aqueles padres, porque eles vão se formar nas universidades também. Abração do Marcão, pedindo a sua inscrição no canal e o compartilhamento. Fui!